acontecendo lá, que estava acontecendo toda aquela confusão com a tribo de Levi. Explicar o que estava acontecendo. E, rapidamente eu vou tentar explicar o que estava acontecendo naquela época com a tribo de Levi. As outras 11 tribos tinham a missão de suprir a tribo de Levi, porque é toda aquela questão, construído um tabernáculo, que existia um sacerdote que tinha que apresentar para Deus sacrifícios para purificar o pecado do povo. Essa era a primeira aliança, foi designado por Deus, o esquema era todo aquele. E as 11 tribos trabalhavam para sustentar a 12ª tribo, que era a tribo de Levi, porque a tribo de Levi foi separada para viver só para o sacerdócio, para viver só para toda esse ritual, que era apresentar sacrifícios diante lá de Deus, diante do altar e tal, para purificação do pecado do povo, porque era necessário, era a forma que era necessário. Houve o surgimento de uma segunda aliança porque o sangue de animais não era o suficiente para essa renovação, para essa limpeza da humanidade. Por isso que precisou a morte do único que era perfeito, o único que era capaz de purificar todo o pecado de toda a humanidade e verdadeiramente salvar a humanidade. Então, o que acontecia naquela época era que a tribo de Levi precisava viver para o sacerdócio por causa de ter envolvido. E as outras 11 tribos tinham a ordenança de entregar a 10ª parte de toda a sua colheita, de todo o que eles criavam, os animais e a colheita. Inclusive, a palavra dízimo sempre aparece referente a alimento, a cereais e animais, e não a dinheiro. Em nenhum momento a palavra dízimo na Bíblia aparece como dinheiro, é sempre como alimento. E as 11 tribos entregavam a tribo de Levi. E no final de Ageu ali também começa a confusão, né? O que aconteceu? As outras 11 se preocupar com luxo, com comprar coisas, né? Ornamentar as suas casas, todo mundo ficou cheio de idade. Aí começaram a não comparecer ali com os dízimos, não dar suporte, não dar suprimento para a tribo de Levi. Então, aí que vem aquela parte lá que Deus fala, que Deus ficou irado e falou que se eles fossem fiéis, que Deus ia cuidar da plantação deles, não ia deixar vir praga, eles iam prosperar. Mas que se eles fossem infiéis, o devorador ia na plantação, que o devorador, a gente sabe, né, que é um gafanhoto que comia a plantação. Naquela época, se desse uma praga na plantação, acabava a comida, acabava a plantação, porque não tinha agrotóxico, não tinha como proteger a sua plantação. Então, se desse uma praga na plantação, acabou o alimento de toda aquela comunidade. E Deus falou sobre isso: se vocês não forem fiel e suprir os sacerdotes do templo, o devorador vai atacar a plantação e não vai ter comida para ninguém. Então, assim, essa que é a questão toda. Só que aí eles colocam uma coisa nada a ver, que um demônio vai entrar na sua vida se você não der o dízimo no gasofilácio de uma igreja que é dos gentios, que não é uma igreja judaica, que não tem nada a ver com a primeira aliança. E eles usam essa maldição. Isso é uma coisa tão tenebrosa, isso é uma coisa tão horrível. Eu tenho pavor disso, eu não consigo sobreviver dentro de uma instituição cristã judaica, porque você tem que escolher um lado ou outro. Em cima do muro é uma coisa muito louca. É muito devastador, eu tenho pavor da deturpação do evangelho. Eu sou contra a deturpação do evangelho. Fico muito louca, porque, tipo assim, eu li, estudei muito e eu enxergo, eu tenho a compreensão disso. E só que os crentes, a maioria dos crentes, vocês não leem, vocês não estudam. Vocês só acreditam e só baseados naqueles estudinhos que o pastor de vocês prepara, que os ministérios preparam, e vocês estudam coisas limitadas, e vocês estudam mais o Velho Testamento do que o Novo, porque o Novo desconstrói as igrejas modernas, desconstrói essas denominações protestantes, entendeu? O Novo Testamento desconstrói tudo, e eu fico muito louca, porque as pessoas me fazem umas perguntas aqui no direct. Cara, pelo amor de Deus, lê a Bíblia, lê Ageu, lê Malaquias, vê do que tá falando. Falando para um outro povo, para Israel, tá falando numa outra perspectiva, numa outra cultura, um outro conceito. Lê Hebreus, pelo amor de Deus, entenda o que aconteceu na cruz, entenda o novo sacerdócio. Ou você aceita Jesus como o único
e suficiente Salvador e o sacerdócio, a nova era, a era de Jesus Cristo. Ou você aceita essa era de Jesus Cristo, ou você se assume como judeu e fica na velha aliança, entendeu? Pelo amor de Deus, não fica misturando as duas alianças. Isso me deixa louca, cara. E é por isso que eu não consigo ficar numa instituição religiosa. É por causa dessas perguntas que tá aqui no meu direct que eu não consigo ficar numa instituição religiosa. Eu não consigo compactuar com uma manipulação, com um monte de tecido velho costurado num tecido novo. Eu não consigo compactuar com a manipulação do evangelho. Eu quero a comida pura. Um tempo atrás eu postei sobre, uma frase assim, que depois que Jesus te alimenta, ele eleva seu paladar. Você não consegue mais comer outra comida. E é isso que aconteceu comigo. E as pessoas não conseguem entender. As pessoas me acham soberba, me acham endemoniada, me acham um monte de coisa, mas as pessoas não conseguem entender que eu provei a comida pura. Eu provei o alimento puro. Eu provei o evangelho puro. Eu vesti as vestes sem retalho. Eu vesti umas vestes novas, entendeu? Eu tomei o vinho novo no óleo. Eu comi o alimento sem fermento. As pessoas não estão entendendo isso. Eu não consigo mais ficar mastigando e engolindo essa comidinha de vocês. Esse leitinho de vocês contaminado de fermento. Eu não consigo.